Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no criativo. such thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Você tem spirit. um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Pra quem não conhece, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Se é a primeira vez que estamos falando daquela droga, a gente também faz um apanhadão sobre os efeitos, riscos, histórias e estudos acerca daquele psicodélico em questão. E sim, galera, nós voltamos, finalmente. Tava com saudade já de fazer essa introdução. Pra quem acompanha o podcast, né, o Relatos Psicodélicos ficou mais de um ano aí em um hiato, né? A gente pode chamar assim, talvez, um hiato, uma pausa aí do podcast. Mas a gente tá de volta, né? Eu sei que muita gente ficou se perguntando o que tinha acontecido com o podcast, a gente parou de postar no Instagram, a gente deu uma sumida. E realmente no começo, assim, a pausa não era muito programada, né? Tanto que esse episódio aqui eu comecei a produzir no ano passado, assim, né? Pensando em lançar ele no ano passado. Mas muita coisa aconteceu desde então, né, galera? Muita coisa na minha vida pessoal, no trabalho, enfim. E como o Relatos Psicodélicos, até hoje, ele é um podcast completamente independente, né? A gente não tem nenhum patrocínio, nunca teve, ou alguma coisa do tipo. Então, realmente, manter o podcast constante aí, lançando episódio, é uma coisa que era muito frágil aí dentro da minha rotina, né? Ainda é. Mas foi o que me fez parar, dar um passo atrás e perceber que a gente precisava reformular um pouco as coisas por aqui para que a gente conseguisse retomar esse projeto e fazer ele de uma forma que fosse mais sustentável, né? Com essa volta, né, essa volta do programa aí, a gente vai fazer as coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vai tentar uma outra forma de produzir os conteúdos aqui pra vocês, que a partir de agora, né, a partir do próximo episódio, na verdade, porque esse episódio eu já tinha começado ele no ano passado, né? Mas a partir do próximo episódio, os programas aqui do Relatos Psicodélicos, eles vão ser programas mais curtos, focados no relato mesmo, né? Que é o que dá nome ao programa. E a gente vai abrir mão, pelo menos nesse primeiro momento, de todo esse dossiê que a gente faz antes de contar a experiência ali do dia, né? Esse dossiê com a história da substância ou pesquisas recentes, tudo que acontece, que eu sei que muita gente adora, eu amo fazer essa parte, é muito legal. Mas eu acho que tem duas coisas que fazem a gente tomar essa decisão. A primeira é por uma questão de logística mesmo, né? De fazer o episódio, o trabalho que a gente tem pra fazer tudo isso aí na mão, né? E o outro motivo também que leva a gente a tomar essa decisão é porque nos primeiros episódios do Relatos Psicodélicos, né? A gente já tratou de praticamente a maioria das substâncias psicodélicas mais conhecidas. Então a gente acha que talvez seja a hora de, ao invés de apresentar novas substâncias, trazer mais relatos dessas substâncias que a gente já trouxe aqui, né? Isso não quer dizer que a gente não vai apresentar novas substâncias, tá? Tem várias aqui na minha lista pra falar. Quando a gente for fazer isso, a gente vai trazer um dossiezinho completo do jeito que vocês gostam. Mas por agora a gente vai focar nesses episódios com ênfase aí no relato em si. Bom, mas para além disso, eu também vou começar a fazer algumas novas editorias aqui pro programa. Eu não sei se eu posso chamar de um novo programa, um novo quadro, mas vai ter uma coisa diferente aí sendo lançada aí também nas próximas semanas aqui no feed do Relatos. Com menos edição, menos roteiro, mais livre aí, onde a gente vai falar de psicodélicos, a gente vai tratar de coisas que a gente não trata no programa, né? Só falando dos relatos em si.
Eu não quero dar muito spoiler ou falar muito sobre isso, porque a gente ainda vai fazer a primeira gravação, então eu não tenho certeza ainda sobre algumas coisas de formato aí, mas logo vai aparecer aí no feed de vocês e vocês vão ver o que vocês acham, tá? Então fiquem ligados aí no feed do Relatos, porque tem coisa nova chegando por aí. Antes da gente partir de fato pra pauta do programa, eu tenho alguns recadinhos rápidos pra passar pra vocês, tá? Pra quem não sabe, o Relatos Psicodélicos possui uma comunidade com conteúdos exclusivos, onde a gente posta o Além da Brisa, podcast quinzenal, onde eu tenho uma resenha mais aberta com vocês sobre psicodélicos e o que mais der na telha também. Fora isso, a gente também possui um grupo no Telegram. Lá a gente consegue interagir e contar um pouco sobre os bastidores por aqui. A assinatura para ter acesso ao Além da Brisa e à nossa comunidade é de a partir de R$12 mensais. E você pode fazer sua contribuição pelo nosso Catarse mesmo. Lá tem tudo mais explicadinho. O link é catarse.me/relatos_psicodélicos. Para além da comunidade, se você quiser simplesmente dar uma força pro podcast, você pode fazer uma doação de qualquer valor lá no livepix.gg/relatospsicodélicos. Mas só se você quiser, claro, né? E pessoal, relaxa que você também pode ajudar o podcast sem gastar um centavo, tá? É só ir lá no seu tocador de podcasts e dar 5 estrelas pro programa. Além disso, você também pode seguir o Relatos no Instagram, no @relatos_psicodélicos, e se inscrever no nosso canal de YouTube. Ah, importante, agora com o nosso retorno, a gente também traz uma grande novidade. O Relatos Psicodélicos agora tem um servidor no Discord. Eu ainda tô aprendendo a mexer nessa coisa, tá? Mas a ideia é criar um ambiente onde a gente possa cultivar uma comunidade mesmo, dividir relatos, dicas de redução de danos, sugestões de conteúdo e trocar ideia também sobre os episódios, né? O servidor é gratuito, mas também possui um canal exclusivo para os assinantes do Cantinho Psicodélico. Para participar é só acessar o link na descrição do episódio. Galera, uma última coisa, prometo, tá? Eu sei que a gente acabou de voltar, mas o Relatos Psicodélicos está participando do Prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil. A gente está concorrendo na categoria de cultura. Na verdade, a gente ficou em primeiro lugar na primeira fase, mesmo há 1 ano sem postar nenhum episódio. E como a gente estava para lançar o episódio, a gente ficou bem empolgado com a notícia. A segunda fase já tá rolando e as votações vão até o dia 22 de novembro. Você pode votar uma vez por dia, e para fazer isso é só acessar prêmiompb.com.br, ir até a categoria de cultura e votar no Relatos Psicodélicos. Ufa! Acho que era isso, pessoal. Agora sim, bora seguir pro episódio. Bom, galera, no programa de hoje eu trouxe o relato de uma substância que já ganhou um episódio inteirinho aqui no podcast: a MDMA. Se você ainda não ouviu, anota aí então. Eu tô falando do episódio 10 do Relatos Psicodélicos. Naquela ocasião, a gente falou bastante sobre a história da MDMA e sobre como, nas últimas décadas, a substância se tornou uma das mais promissoras no cenário das pesquisas com psicodélicos. Então hoje, nada mais justo do que a gente tratar um pouco sobre a história mais recente da MDMA e o que vem acontecendo nos últimos anos nas pesquisas com a substância. E olha, galera, muita coisa aconteceu, viu? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um caso seríssimo de abuso em ambiente de pesquisa, o status da regulamentação do MDMA nos Estados Unidos e um outro lado que talvez você não conheça sobre as pesquisas de psicoterapia assistida com psicodélicos. E no fim, é claro, também traremos um relato muito sincero sobre uma sessão clandestina de terapia com MDMA. Mas antes de tudo, eu acho importante avisar que nessa primeira parte do episódio, a gente vai falar sobre um caso de abuso sexual. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o abuso em si, mas eu acho que vale o aviso caso o tema seja sensível para você. Enfim, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Você já imaginou a catástrofe que seria buscar ajuda em um tratamento com psicodélicos para tratar um trauma causado por um abuso e, durante o tratamento, você sofrer abuso do próprio terapeuta? A pessoa encarregada de te ajudar a curar seu trauma? Pois é, essa não é a história do nosso relato de hoje, mas é a história de Megan Busson.
Galera, antes de começar, eu queria só fazer um parênteses para dizer que a gente expõe esse caso e cita a vítima nominalmente porque a mesma decidiu tornar essa história pública e atualmente milita para que casos como o dela não se repitam no futuro. Na verdade, se você fala inglês, você pode conferir a história toda que a gente vai trazer aqui no podcast Cover Story da New York Magazine, onde ela conta com detalhes tudo o que passou durante o tratamento com MDMA. Em meados de 2015, no Canadá, uma jovem guia de trilhas chamada Megan Bulson participou de um ensaio clínico de terapia assistida por MDMA para tratar um transtorno de estresse pós-traumático causado por um abuso sexual que ela sofreu no passado. A pesquisa fazia parte de um estudo de fase 2 da MAPS, que tinha como objetivo comprovar a eficácia da terapia assistida por MDMA para o FDA, mirando numa futura regulamentação da substância. Só um parênteses aqui para quem não lembra, o FDA é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, tá? Os terapeutas de Megan durante as sessões eram o casal Donna Dreyer e Richard Jensen. Dos dois, apenas a Donna era uma terapeuta licenciada, já que a MAPS orienta que a sessão seja feita por 2 terapeutas, mas só um precisa realmente ter a licença. E só para vocês entenderem melhor um pouquinho sobre como funcionou essa pesquisa, a MAPS meio que certifica os terapeutas com experiência no tratamento de TEPT, desde que eles cumpram os requisitos necessários para realizar a terapia com a droga. Esses terapeutas então realizam as sessões com os pacientes, e, depois, esses resultados são analisados pelos pesquisadores responsáveis. O problema é que mesmo com todo esse controle, Megan, enquanto participava do estudo, sofreu abuso sexual por Richard Jensen, um dos terapeutas responsáveis pelo seu tratamento. Através dos vídeos das sessões da Megan, se percebe que os terapeutas vão escalonando o contato físico com a paciente. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é que em diversas partes do clipe é evidente o desconforto de Megan em relação aos toques de Richard. E lembrando que aqui a gente tá falando de uma pessoa que foi vítima de abuso sexual e que estava sob efeito de uma substância que te deixa ainda mais vulnerável a tudo. E a história só piora. Depois do estudo, a vítima, que se sentia pior do que quando havia começado, resolveu se mudar para a mesma cidade que seus terapeutas para continuar o tratamento. Durante esse tempo, Richard continuou escalonando o nível de abuso com a paciente, que só conseguiu cair na real e se libertar da situação quando fugiu de cidade para se consultar com outra terapeuta. Em 2018, Megan denunciou Richard e Donna para os órgãos responsáveis. E, é claro, para a MAPS também. E é aí que a coisa começa a ficar bagunçada. A MAPS, que deveria revisar as filmagens de todas as sessões para garantir a execução dos protocolos do estudo e proteger os pacientes, na verdade, admitiu em 2021, 4 anos depois, que não tinha revisado o vídeo das sessões de Megan. Essa alegação foi feita pelo próprio Rick Doblin, o fundador da MAPS, e uma figura que a gente já trouxe bastante aqui no podcast. Ele disse que, quando souberam do caso de abuso, acreditaram que ele só havia acontecido posterior ao tratamento e, portanto, não teria ocorrido durante o estudo, não tornando necessário a revisão das filmagens. Ou seja, galera, a MAPS, além de não ter assistido e revisado os vídeos 4 anos depois da conclusão do estudo, fez parecer que, se não fosse pela acusação de Megan, não faria isso tão cedo. Pois é, pessoal, a gente já falou muito bem da MAPS e do trabalho do Rick Doblin aqui no podcast. Mas, nesse caso, não tem como defender, né? E a coisa piora, tá? Depois de tomar ciência do caso, a MAPS concordou em pagar à paciente o valor de $15 mil para cobrir gastos com terapia. Mas, apenas se ela assinasse um termo concordando que não processaria a organização no futuro. Ou seja, eles basicamente estavam pagando o famoso cala-boca. Só depois disso tudo que a MAPS cortou relações com o casal de terapeutas e soltou uma notinha repudiando suas atitudes. Mas o fato é que, mesmo depois de parar de trabalhar com a MAPS, a Donna continuou atendendo como psiquiatra. E o Richard, como não possuía nenhuma licença de terapeuta, também não teve nenhuma retaliação institucional, né, já que não responde a nenhum órgão regulatório. Segundo Rick Doblin, depois de demitir o casal, a MAPS criou novos procedimentos para impedir que esse tipo de abuso se repita no futuro.
Que procedimentos são esses eu não sei dizer pra vocês, já que a MAPS também não falou muito sobre isso até o momento. E que fique bem claro aqui, viu galera? O problema da Megan nunca foi, e até hoje não é, com os psicodélicos ou com o seu potencial clínico, tá? Ela na verdade reconhece o potencial do MDMA para tratar sua condição, e sabe da importância das pesquisas com a droga. O problema é que depois do que aconteceu com ela, ficou escancarado um perigo iminente dentro do cenário de pesquisa com terapias assistidas por psicodélicos. E esse perigo só se intensifica quando a gente começa a olhar de perto os protocolos e a forma que a terapia assistida por psicodélicos geralmente é estudada. Hoje, como você deve ter percebido, apesar de falar sobre terapia psicodélica, a gente vai focar muito menos na parte psicodélica da experiência e muito mais na parte terapêutica das sessões. Isso porque a terapia assistida por psicodélicos não é simplesmente uma forma de terapia e nenhuma forma de medicação, mas sim a junção dos dois. E, é claro, isso é o que torna tão difícil estudar esse método. Apesar do crescente número de pesquisas que envolvam o tema, muito mais foco se dá em como as drogas funcionam, enquanto pouco é discutido acerca do papel da psicoterapia no tratamento e como exatamente esse tratamento deveria acontecer. O que me inspirou para escrever o episódio de hoje é um artigo da Wired muito interessante, que discorre muito bem sobre alguns dilemas desse tipo de tratamento. O texto, cuja manchete já entrega crítica, é intitulado, em tradução livre, A parte da terapia psicodélica é uma bagunça. E foi escrita por Gracie Brown para a revista Wired. Nele, a autora analisa outro artigo, este escrito para a revista científica JAMA Psychiatry, pela própria Megan Busson, junto com outros 2 autores, intitulado Estudar danos é a chave para aprimorar a terapia assistida por psicodélicos. Basicamente, o que a Brown traz em seu artigo é um alerta sobre a falta de estudos acerca do elemento da terapia dentro da terapia assistida por psicodélicos, e como isso pode se mostrar um grande risco aos pacientes. Nessa direção, o artigo também aponta que o protocolo de terapia assistida por psicodélicos endossado pela MAPS está no mínimo desatualizado. Isso não é um problema só da MAPS não, tá? Já que o protocolo da organização é o mais usado em terapia assistida por psicodélicos ao redor do mundo, especialmente o manual da MAPS para MDMA no tratamento de TEPT. Esse manual foi escrito em 2002 pelo psiquiatra Michael Mithoefer, na época, diretor médico sênior da MAPS. E para quem não sabe, o Mithoefer é uma figura conhecida na história das pesquisas psicodélicas. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a conduzir um estudo clínico aprovado pelo FDA sobre o uso de MDMA para pacientes de TEPT. Acontece que o manual escrito por Mithoefer em 2002 e que é usado de referência até hoje pela MAPS foi amplamente inspirado pelo trabalho de Stanislav Grof, um psiquiatra tcheco que também é figurinha marcada na história dos psicodélicos do século XX. E galera, o Grof é sem dúvidas um dos pilares para a fundação do que hoje a gente conhece como terapia assistida por psicodélicos. Mas acontece que os princípios do Grof foram aceitos e incorporados como princípios fundamentais, sem grandes evidências de que eles funcionavam. Uma das problemáticas apontadas no artigo da Wired é sobre a variedade de terapias aceitas e utilizadas nos ensaios clínicos da MAPS. No manual de Mithoefer, apesar de exigir que o terapeuta tenha experiência com tratamentos de TEPT, ele permite que o terapeuta use até 13 tipos de terapias para realizar as sessões. E a escolha de qual linha seguir depende da afinidade de cada profissional com cada frente terapêutica. E é aí que mora a bagunça, né, galera? Para conseguir resultados mais precisos e bem fundamentados, é necessário que exista algum tipo de padrão mais homogêneo sobre como deve acontecer a terapia assistida por psicodélicos. Porque pensa nesse exemplo. Você pega um estudo com 100 participantes, onde existem uma dúzia de métodos diferentes usados nas sessões psicodélicas. Como é que você vai garantir que os resultados deste estudo não sofram interferência de um ou outro método terapêutico que se apresentou mais ou menos efetivo no contexto com a droga? É muita variável, né? E é aí que entra uma questão polêmica para muita gente. Amy Maguire, biomédica, especialista em ética, diz que, por causa da escassez de dados acerca do componente da psicoterapia nos estudos com psicodélicos, no ponto que a gente está, nós nem sabemos o suficiente para dizer qual que é o papel que a psicoterapia tem em todo o processo terapêutico. No geral, o que todos os autores acabam apontando, mesmo que indiretamente,
é que a gente precisa de protocolos mais homogêneos para conseguir aproveitar e interpretar com mais precisão os resultados dos estudos. E no fim, isso quer dizer, claro, usar métodos de psicoterapia com evidências mais robustas. Sarah McNamee, psicoterapeuta licenciada e pesquisadora de trauma, acredita que as terapias assistidas com psicodélicos vão ajudar muitas pessoas no futuro, e ela mesma já se beneficiou disso. Mas, segundo ela, se esses tratamentos forem aprovados e ampliados da mesma forma que é feita atualmente, baseado em dados inadequados de segurança e eficácia, muitas pessoas serão prejudicadas no processo. O artigo da Wired trata de muitas outras questões envolvendo a terapia com psicodélicos, e a gente não vai trazer todas elas aqui porque senão o episódio ia ficar gigante. Mas galera, não tenham dúvidas que essas problemáticas apontadas, assim como o caso que a gente trouxe aqui, afetam diretamente o andamento da regulamentação do MDMA em terras norte-americanas. E durante o hiato do programa, enquanto eu escrevia esse episódio, tivemos uma notícia que só reforça essa premissa. Em agosto de 2024, o campo psicodélico recebeu um balde de água fria. A FDA, agência federal norte-americana responsável pela regulação dos medicamentos, rejeitou o pedido de aprovação da psicoterapia assistida com MDMA nos Estados Unidos. E só para vocês entenderem, o processo de aprovação de um novo medicamento pelo FDA envolve várias etapas. A empresa farmacêutica precisa conduzir diversos estudos com animais e humanos, e é só com os resultados dos ensaios clínicos de fase 3 que a empresa envia uma proposta de aprovação ao FDA contendo todos os dados coletados durante os estudos. A partir daí, a bola quica para o FDA, que realiza um processo de revisão do pedido, que pode levar anos. E com a MDMA, a coisa não foi diferente. E o que aconteceu é que na cara do gol, após a revisão dos dados coletados nos estudos, o FDA decidiu rejeitar o pedido de aprovação da terapia assistida com MDMA. Pra gente entender um pouco melhor as coisas, eu acho importante ressaltar uma informação que a gente já trouxe aqui em outros episódios. Quem protocolou o pedido de aprovação do MDMA pro FDA foi a própria MAPS, que sempre teve como foco, desde sua criação em 86, atuar na luta pela regulamentação do tratamento com a substância. Mas o que eu acho interessante a gente notar nessa história toda não é a rejeição do MDMA em si, mas o que aconteceu no campo psicodélico desde que esse pedido de aprovação para o FDA foi feito pela MAPS. E para isso, acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Desde o surgimento da MAPS em 86 até o começo dos anos 2000, Rick Doblin, o fundador da organização, sempre teve como pilar a ideia de vencer a luta contra o proibicionismo na ciência através de doações filantrópicas de pessoas bem-intencionadas que entendiam o potencial dos psicodélicos. Mas, conforme os anos se passaram, a MAPS e seu criador começaram a perceber cada vez mais que todo esse esforço não era páreo para a lógica do capitalismo, que pouco a pouco encurrala qualquer iniciativa que não seja voltada para o lucro. E, nesse caminho tortuoso, a organização precisou abrir mão de um de seus ideais originários: nunca ceder ao capital privado e aos moldes tradicionais e predatórios da indústria farmacêutica. O movimento começou tímido, em 2014, com a fundação da MAPS Public Benefit Corporation, ou MAPS-PBC. Na época, o mais novo braço farmacêutico da MAPS. Public Benefit Corporation, em tradução livre, seria algo como Corporação de Benefício Público. E são basicamente empresas e entidades voltadas para o lucro, mas que ainda assim priorizam objetivos sociais. Naquele momento, para Doblin, o único jeito de conseguir passar pelo FDA e fazer valer todo o esforço das últimas 2 décadas era criando sua própria empresa farmacêutica. O plano era que essa empresa atuasse para a organização como um braço farmacêutico, que realizaria todas as pesquisas necessárias para aprovar a medicação pelo FDA. Além disso, a MAPS-PBC seria a empresa responsável pela comercialização do MDMA assim que ele fosse aprovado. E mesmo com um pezinho no mercado, a promessa feita no nascimento da MAPS-PBC
era de colocar sempre o bem-estar das pessoas na frente do lucro. É claro que, para a MAPS, tudo isso dependia de um detalhe importante: a organização continuar com o controle total da empresa, para garantir que os idealistas que capinaram aquele lote estivessem lá quando a coisa se concretizasse. E, bom, não foi isso que aconteceu. Na verdade, aconteceu muita coisa nesse intervalo de 10 anos entre a fundação da MAPS PBC e a rejeição do MDMA no FDA. O papel de Doblin na MAPS e na própria MAPS PBC começou a ser questionado. Alguns ex-funcionários e terapeutas envolvidos em estudos da empresa começaram a suspeitar do modus operandi de Doblin, acusando o criador da MAPS de possuir uma atitude não profissional e questionável com relação ao trabalho desenvolvido na organização. Entre as acusações, as mais vocais eram em relação à forma messiânica que o criador da MAPS tratava o trabalho da organização, recorrendo a métodos suspeitos de persuasão de novos investidores que envolviam até sessões secretas de MDMA como forma de sensibilizar as pessoas para a causa. Nenhuma dessas acusações foram comprovadas, e até hoje se resumem a relatos e denúncias de pessoas que em algum momento já estiveram próximas de Doblin. Quando questionado sobre isso, o criador da MAPS simplesmente nega as acusações. Mas, quando os relatos desse tipo de comportamento começaram a envolver a falta de cuidado com dados coletados nos estudos, a preocupação começou a crescer dentro da própria MAPS. E galera, é fato que não dá pra ignorar os relatos, né? Mas também é problemático a gente dar uma sentença sem ter todas as peças do quebra-cabeça em mãos, né? O que é fato é que algumas atitudes da MAPS e do Rick Doblin reforçam esse comportamento. Como é o caso que comentamos no bloco anterior, quando Doblin assumiu que a MAPS sequer tinha revisado as fitas das sessões de uma paciente. O pesquisador até hoje afirma, convicto, que o MDMA deve ser para todos, e que a indústria farmacêutica deve atender os interesses da população, e não o interesse de acionistas milionários. Mas atualmente, a opinião sobre esse figurão se divide bastante. Doblin é ou visto como um herói dos psicodélicos, ou apenas como um obstáculo no meio do caminho da regulamentação. Mas bom, o que importa é que por causa dessa nuvem de preocupação acerca do papel de Doblin no movimento, pouco a pouco ele começou a ser empurrado para o escanteio. No começo de 2023, depois de anos à frente da organização, Doblin foi substituído do cargo de diretor executivo da MAPS, mas continuou seguindo atuante como presidente da organização. Ao longo desse ano, a MAPS PBC passou por maus bocados, e a expectativa de doações da empresa não foi atingida como esperado pela organização. Isso fez com que a MAPS se encontrasse numa situação crítica, possuindo caixa para apenas alguns meses de operação. E isso tudo no meio do pedido de aprovação do MDMA pelo FDA. Ou seja, a MAPS não tinha mais recursos para continuar travando essa batalha da forma que havia fazendo nos últimos anos. E foi aí que aconteceu o ponto de virada dessa história toda. Nesse mesmo ano de 2023, apenas alguns meses depois, a MAPS anunciou que estava disposta a abrir mão do controle total da MAPS PBC e que agora buscava novos investidores através de capital privado. Em outras palavras, a empresa estava se abrindo para o mercado. Com o anúncio da mudança e a conclusão da rodada de investimentos, veio também um rebranding da companhia, que agora deixava de ser a MAPS PBC para se tornar a famigerada Lykos Therapeutics. Nessa nova configuração, a MAPS ainda continuaria como acionista majoritária da empresa, mas, agora, dividiria espaço com outros investidores privados. A premissa dessa nova fase da empresa se baseava em um único foco: a integração da psicoterapia com MDMA dentro do sistema de saúde americano após a aprovação do FDA. Ou seja, eles já estavam contando com a aprovação, né? Na sua primeira rodada de investimentos, a Lykos conseguiu arrecadar expressivos 100 milhões de dólares, um valor surpreendente perto dos 140 milhões que a MAPS arrecadou ao longo de mais de 3 décadas de existência. Para Doblin, o novo momento era agridoce, já que por um lado ele se dizia frustrado de ter que correr ao capital privado, mas, por outro, entendia que isso daria a força necessária para conseguir atingir o tão sonhado objetivo da regulamentação do tratamento com MDMA. Mas é claro que com esse movimento da MAPS, a controvérsia começou a crescer ao redor da organização. Em uma matéria do Business Insider, escrita pela jornalista Anna Silman, a autora diz que enquanto a maioria dos ex-funcionários da MAPS continuam acreditando no potencial terapêutico do MDMA,
alguns começam a levantar preocupações sobre falhas éticas na forma que a MAPS PBC, agora Likus, conduziu seus ensaios clínicos. Essa crítica obviamente se estende à MAPS, já que até ano passado, a antiga MAPS PBC, apesar de ser uma empresa separada, era praticamente uma extensão da organização. Segundo outro ex-funcionário, é triste pensar que a equipe da MAPS tenha suado sangue durante décadas para, no final, os investidores da Likus lucrarem milhões de dólares por ano em cima desse trabalho. De qualquer forma, a MAPS PBC, agora Likus Pharmaceutical, tinha angariado fundos suficientes para se preparar para uma possível aprovação do MDMA pelo FDA. A euforia tomava conta da atmosfera com a iminente regulamentação da psicoterapia assistida por MDMA, que, agora, era centrada na figura da Likus Pharmaceuticals, não mais da MAPS. Até que o fatídico mês de agosto de 2024 chegou, e, com ele, a rejeição do FDA para o pedido de aprovação do tratamento. O FDA emitiu uma carta no dia 9 de agosto de 2024, afirmando que a terapia não poderia ser aprovada com base nos dados apresentados até o momento. Entre as preocupações estavam a falta de dados suficientes para demonstrar a durabilidade dos efeitos, assim como preocupações sobre o viés de expectativa dos participantes do estudo. É difícil entender detalhadamente o que levou o FDA a tomar essa decisão, mas, sem dúvidas, a gente consegue ter alguma ideia. Aliás, pensando um pouco no bloco anterior, sabe o estudo que a Megan Bulson participou? O mesmo onde ocorreu todas as situações de abuso que ela vivenciou? Pois é, esse estudo foi parte do ensaio clínico de fase 2, que seria posteriormente apresentado pela Likus ao FDA junto ao pedido de aprovação do tratamento. Ou seja, todas aquelas preocupações que a gente levantou no bloco anterior certamente também influenciaram na desconfiança do FDA em aprovar o tratamento. O próprio descuido da MAPS, que a gente relatou mais cedo, com as fitas das sessões dos participantes, é um indício da falta de cuidado e escrutínio na coleta de dados do estudo. E não foi só isso não, tá? Uma organização independente que avalia a eficácia de intervenções médicas e uma petição civil ao FDA alegaram problemas com a forma que o estudo foi desenhado e conduzido pela Likus e pelo próprio Rick Doblin. Mas sabe o que é louco, galera? É que apesar de tudo isso, para muita gente, parecia certo que a agência reguladora aprovaria o tratamento com MDMA, já que apesar dessas problemáticas, os 2 estudos de fase 3 mostraram uma alta eficácia na melhoria dos sintomas do TEPT. Fora isso, não se pode desconsiderar a enorme demanda de pacientes que buscam uma cura para sua condição, já que fazem 2 décadas que não é aprovada uma nova terapia para tratar o TEPT. E para carimbar essa expectativa, há alguns anos o próprio FDA aprovou o escopo de estudo apresentado pela MAPS e até designou o MDMA como uma terapia inovadora, um selo que a gente já explicou aqui o que significa no nosso episódio sobre MDMA. Mas no final, nada disso conseguiu ocultar as falhas e tropeços que a MAPS, e agora a Likus, tiveram no meio do caminho. Bom, de qualquer forma, agora a gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa história, já que a Likus prevê que uma nova tentativa de aprovação leve pelo menos mais 5 anos. E a gente já começou a ver os efeitos da decisão do FDA para a empresa. Junto com a rejeição, o FDA exigiu que a Likus realizasse outro teste clínico de fase 3, algo que a empresa simplesmente não tem dinheiro para fazer agora. Com isso, a Likus demitiu cerca de 3/4 de seus funcionários, além de trocar praticamente todo o seu quadro de liderança, trazendo para dentro outras pessoas do mercado farmacêutico tradicional. Além disso, pessoas próximas da Likus já sinalizaram uma possível tendência de buscar uma abordagem mais farmacológica, aos moldes dos tratamentos com antidepressivos tradicionais. Ou seja, uma tentativa de dissociar os psicodélicos da prática psicoterapêutica. Se isso acontecer, a gente estaria presenciando uma mudança de direção que se opõe completamente à abordagem proposta pela MAPS, de psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos. Bom, por enquanto isso é só especulação, mas o fato é que o próprio Rick Doblin se desligou do conselho da empresa e já começou a tecer críticas e arrependimentos acerca da movimentação da Likus. Nas palavras do próprio Doblin, meu maior fracasso foi não conseguir levantar todo o dinheiro em filantropia e ter que trabalhar com investidores. Uma vez que você aceita investidores, as coisas precisam mudar. Pois é, galera.
Bom, eu, pessoalmente, acho que a decisão do FDA realmente foi a mais cautelosa, mas eu confesso que eu também não consigo comemorar muito a rejeição em si. Com essa decisão, pelo caráter proibicionista dos órgãos reguladores, pode acabar se estigmatizando todo um campo de pesquisa que visa aliviar o sofrimento de milhares de pessoas traumatizadas, inclusive as vítimas de abuso sexual. E digo mais, essa rejeição pode marcar algo potencialmente problemático: a dissociação do uso de psicodélicos aliado à psicoterapia. Prática essa que já vem sendo estudada há muitos anos. Mas é importante deixar claro que isso de forma alguma é culpa de quem denunciou ou trouxe essa pauta para o debate. Muito pelo contrário, isso faz mais parte da solução do que do problema em si. Se for pra gente responsabilizar alguém aqui, é muito mais coerente a gente apontar para quem permitiu que os abusos e falhas acontecessem nos seus próprios estudos. Ou seja, a própria Lykos. Pra gente conseguir nutrir um campo de discussão e amadurecimento da pauta dos psicodélicos como um todo, a gente precisa aprender a dialogar e reconhecer as falhas no processo. Uma coisa que pode ser um pouco difícil num campo que é cercado de homens brancos de meia idade. São em momentos como esse que a gente tem a oportunidade de revisar as problemáticas apontadas no estudo da Lykos, assim como trazer para a pauta a necessidade de protocolos mais seguros e cautelosos nas pesquisas. É fato que, com o atraso na regulamentação, milhares de pessoas em sofrimento vão continuar sem acesso a uma potencial cura para sua condição, inclusive as vítimas de abuso sexual. E isso com certeza é a pior parte disso tudo. Mas também é preciso considerar que o risco de regulamentar uma substância com todas essas lacunas pode acabar sendo muito pior do que um atraso de 5 anos. Uma coisa é certa: as pessoas vão continuar usando MDMA. Seja para se divertir, se conhecer ou até como uma forma desesperada de buscar alívio em algum sofrimento causado por um transtorno mental. A diferença é que essas pessoas vão continuar fazendo isso de forma ilegal, sem escrutínio nenhum e muito mais sujeitas a situações de risco do que estariam no cenário da legalidade. É aquela velha máxima, né? O proibicionismo nunca impediu ninguém de usar drogas. E é isso que a gente vai ver no relato de hoje, onde eu trago para vocês a experiência de uma sessão clandestina de psicoterapia assistida por MDMA. Bom, galera, pro relato de hoje a gente vai trazer mais uma história retirada do Heroide. E é claro que a gente vai deixar o link na descrição do episódio do relato original. Dessa vez a gente vai conhecer a experiência de uma mulher, que preferiu não se identificar, mas sinalizou que quando ela teve essa experiência ela tinha 40 anos de idade. O que a gente sabe dessa viajante é que ela já tinha tomado MDMA antes, mas não em contexto de terapia psicodélica ou alguma coisa do tipo, né? Então essa era a primeira vez que ela estava se arriscando em uma terapia psicodélica clandestina, né? Vamos chamar assim. O que vocês vão perceber ao longo do relato é que a experiência da viajante é focada muito mais na forma que ela se sentia com o próprio corpo. Então, o relato de hoje ele é bem pessoal, mas eu tenho certeza que vai conversar com muita gente. Bom, eu acho que é isso, galera. Não vou me enrolar muito mais, porque eu já falei muito aqui hoje. Então aumenta o som, coloca seu fone de ouvido e bora pro relato. Eu tenho 40 anos e usei MDMA muitas vezes em festas e festivais. Mas eu nunca tinha feito terapia assistida com a droga. Então, vou contar o que aconteceu comigo. Encontrei uma terapeuta disposta a fazer esse trabalho de uma forma clandestina. Tivemos 3 sessões de terapia antes das sessões com MDMA, que serviram para construir confiança e discutir minha intenção. E também o que fazer em caso de algum tipo de angústia emocional. Seu papel como terapeuta e qualquer dúvida que eu tinha sobre a experiência foram respondidas durante essas sessões. A gente falou sobre como focar no tema que eu queria trabalhar, que basicamente era aceitar a forma e o tamanho do meu corpo. No dia, eu tive que trazer meu próprio MD, porque ela não fornecia. Eu tenho uma fonte muito boa de MD e trouxe 100 mg de cristal de MDMA em uma cápsula. Eu já tinha testado esse MD antes e a qualidade era muito boa. O
O quarto dela estava muito bem preparado. Tinha um sofá confortável, luz suave, almofadas, cobertores e uma música bem calminha. Eu tomei um café da manhã leve e ingeri a cápsula por volta das 11 da manhã. Depois disso, eu deitei no sofá e a gente fez alguns exercícios de respiração, para que eu ficasse mais relaxada. E por volta do meio-dia, eu comecei a sentir os efeitos. Conforme eu respirava, aquela sensação aumentava lentamente. Eu comecei a sentir uma sensação de calor pelo corpo, mas não era muito forte. A música era agradável e eu me sentia muito bem. Por volta da 1 da tarde, eu cheguei no meu pico. Meu coração começou a palpitar e eu senti um formigamento forte em todo o meu corpo. Se fosse em outra ocasião, nessa altura da experiência, eu provavelmente estaria dançando, já que era o que eu estava acostumada a fazer quando tomava MDMA. Ou seja, ficar deitada era uma experiência completamente diferente para mim. Eu percebi que o que eu estava precisando naquele momento era realmente confiar em estar no meu corpo. Algo que eu simplesmente nunca tinha feito antes. Nessa hora, a terapeuta me ajudou bastante lembrando alguns dos exercícios de respiração que a gente tinha praticado antes. Eu estava assustada e sentia que não queria estar naquele corpo. Pouco tempo depois, eu comecei a sentir uma energia intensa no meu abdômen. E aos poucos, essa energia começou a se espalhar pelo meu peito. E eu ficava sempre me relembrando do meu mantra, se renda. Que, naquele momento, fazia muito sentido. Se renda a esse corpo. Deixar fluir. Deixar a energia fluir livremente para todas as minhas células, músculos, veias e órgãos. E ela fluiu. Aquela energia, que no começo parecia vergonha, estava lá há tanto tempo quanto eu me lembrava, mas eu nunca consegui identificá-la. Tudo o que eu sabia é que ela era familiar. Comecei a pensar no meu corpo e em como durante toda a minha vida, uma parte de mim tentava mudar ele. Independente de qualquer coisa, eu nunca me senti realmente suficiente. Eu comecei a me lembrar de todas as dietas que eu fiz, todos os sacrifícios, jejuns e rotinas de exercícios. Todas as pílulas mágicas, limpezas mágicas e mudanças de estilo de vida mágicas, tudo isso estava enraizado nessa vergonha que eu sentia. Foi a primeira vez que eu realmente vi o que eu estava fazendo com o meu corpo. Todas as minhas decisões nunca foram tomadas a partir de um lugar de amor próprio ou autocuidado, mas sim de autodesprezo. E eu comecei a chorar incontrolavelmente. Era um pouco assustador, mas ao mesmo tempo parecia uma purificação.
Era como se eu estivesse chorando todo o ódio, toda a vergonha, todas as mensagens que eu recebia diariamente da mídia, da família e até de amigas, de que eu tinha que diminuir meu corpo para ser aceita e respeitada. Enquanto eu chorava, toda aquela vergonha começou a se transformar em amor e compaixão por tudo que eu tinha passado. Eu não estava sentindo pena de mim mesma. Eu estava sentindo compaixão. Este corpo esteve comigo em cada segundo da minha vida. E eu não fiz nada além de tentar mudar ele. Eu senti que queria amar esse corpo com todo o meu coração. Eu queria que cada um dos milhares de poros da minha pele irradiasse amor, gratidão e compaixão. Eu não conseguia parar de chorar. Foi a experiência mais poderosa que eu já tive na vida. E essa intensidade durou cerca de 90 minutos. Aos poucos, eu comecei a voltar lentamente para um estado mais calmo. Naquele momento, eu sentia que meu corpo era muito mais do que apenas um objeto para agradar os outros. Ele era um recipiente de vida, de amor. Enquanto eu respirava profundamente, eu comecei a sentir a urgência de cuidar de verdade desse corpo, de nutrir e não deixar ele faminto, de movimentar ele de uma maneira que me fizesse bem e não simplesmente me punir com exercícios intensos, de descansar e encher ele de ar, água e amor dos outros. Eu senti que queria me alongar, alongamentos profundos, como se a cada alongamento eu estivesse criando mais espaço para aquela energia amorosa fluir. Foi incrível. Eu finalmente senti a necessidade de me desculpar com meu corpo por tudo que eu já fiz para ele. E olha, eu sei que isso pode ser bem clichê, mas eu tava esperando que os outros me aceitassem enquanto eu mesma nunca tinha me aceitado. Pensei na minha mãe e em seu próprio relacionamento caótico com a comida e o seu corpo. Ela se odiava por isso e colocou em mim todo aquele ódio. Eu sei que ela me ama, mas eu acho que ela sempre se viu em mim e por isso odiava meu corpo, já que aquele, de certa forma, era o corpo dela também. Naquele momento, eu só conseguia sentir compaixão por ela, pela pouca capacidade que ela tinha de trabalhar em si mesma e de ser a mãe amorosa que eu sei que ela gostaria de ter sido. Senti como se estivesse deixando ir essa figura materna e que agora era minha responsabilidade ser minha própria mãe. Meu corpo se sentia pronto. E eu sinto que eu criei um espaço dentro de mim para aquela energia amorosa ficar comigo para sempre. Nas próximas horas, eu só continuei nadando nesse oceano de amor, me sentindo mais empoderada do que nunca. E eu sentia da cabeça aos pés. E só conseguia ficar grata por esse corpo, por não desistir de mim mesma. Essa foi a experiência mais especial da minha vida. E é bem difícil expressar o quanto ela foi significativa para mim.
Cerca de 6 horas depois, eu saí da sala de terapia e fui para casa. Os dias seguintes foram uma alegria. Mas, lentamente, aquela bolha de amor começou a desaparecer. Eu fiz 3 sessões de integração, o que eu recomendo totalmente. A gente discutiu sobre a experiência e também sobre como eu posso integrar ela na minha vida. Em como manter aquele sentimento de autocompaixão e autocuidado sem sentir a energia amorosa, explosiva que o MDMA traz. Decidi continuar fazendo terapia, mesmo depois das 3 sessões de acompanhamento. Já se passaram 6 meses desde a experiência. E eu ainda tenho dias ruins. Mas algo mudou. Sentir amor pelo meu corpo era algo que eu nunca pensei ser possível, a menos que eu perdesse todo o peso. A experiência com MDMA me deu isso, me mostrou que era possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Eu, particularmente, achei uma experiência muito interessante, assim. Não só por se tratar de uma psicoterapia, né, clandestina de MDMA, mas também porque a terapeuta, apesar de estar atuando fora da lei, né, pelas informações que a gente tem no relato, parece ter conduzido uma boa sessão. E galera, é claro que não dá pra comparar uma terapia clandestina com uma sessão de psicoterapia assistida com MDMA feita em estudos ou dentro de um contexto clínico regulamentado, né? Mas o conteúdo da experiência do programa de hoje e a forma que ela se desenrola mostra um pouco dessa autonomia que o viajante, né, ou o paciente, tem dentro do próprio processo terapêutico. E talvez por essa autonomia que exista tanto questionamento sobre qual seria o papel da psicoterapeuta dentro do processo da experiência psicodélica. Isso porque a forma que o terapeuta deve conduzir uma experiência psicodélica é bem diferente do que a gente está acostumado numa terapia de conversa. No contexto psicodélico, muitas vezes a comunicação verbal entre o terapeuta e o paciente é mínima, e o profissional acaba servindo muito mais como um suporte ao paciente do que como um analista de fato. E é claro que eu não tô querendo dizer que o papel do terapeuta, né, do psicoterapeuta é dispensável quando a gente fala de psicodélicos em contexto clínico, né? Eu só tô querendo dizer que as sessões, elas operam de uma forma muito diferente do tradicional. Então a gente realmente precisa entender mesmo as melhores formas de conduzir um processo terapêutico através de psicodélicos. Isso é uma coisa que diverge no mundo todo, tá? Se você parar pra pensar em Oregon, nos Estados Unidos, o modelo de regulamentação, né, que eles estão tentando aplicar lá, ele é muito mais focado na figura do facilitador dentro da experiência psicodélica do que de um psicoterapeuta em si, né? É muito mais aquela pessoa ali que tá lá pra ajudar o paciente, né? Ou nesse caso nem paciente, mas o usuário, a ter aquela experiência do que alguém que vai realmente fazer parte ali da cura da pessoa. Que é um caminho um pouco diferente da psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Eu acho que no final talvez a gente descubra que as coisas não são nem 8 nem 80, né? Eu acho realmente que existem diversas formas da gente fazer o uso dessas substâncias e uma delas não exclui a outra, tá? Isso depende muito de pessoa para pessoa, de quem tá ministrando, de como é conduzido aquela experiência e diversos outros fatores que a gente ainda precisa estudar muito para ter uma resposta mais objetiva e certeira. Na verdade, essa discussão, né, do papel da psicoterapia é uma discussão muito longa. E se a gente fosse tratar dela aqui, esse episódio seria muito, muito mais longo. Então eu vou deixar pra gente abordar e mergulhar nela em outro episódio, tá? Mas bom, no geral, eu achei a experiência muito bonita mesmo, sabe? E eu espero que ela tenha te tocado da mesma forma que me tocou quando eu li ela pela primeira vez. E galera, eu sei que vocês já estão acostumados, né? Mas sempre tem gente nova ouvindo o podcast. Então eu só acho legal frisar que não é porque essa experiência foi desse jeito que todas as outras experiências de MDMA num contexto parecido também vão ser, tá? É bom lembrar que as experiências psicodélicas são muito subjetivas e dependem de diversos fatores, inclusive o ambiente e o estado mental que a pessoa se encontra. Se você já é ouvinte do programa, tá cansado de saber disso.
Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Meu muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Antes de ir embora, só relembrar você que a gente tem uma comunidade exclusiva, onde a gente solta o podcast Além da Brisa, que é um podcast exclusivo do Relatos Psicodélicos para assinantes. Então, se você quiser fazer parte aí da nossa comunidade, é só acessar o nosso link do Catarse, que tá na descrição do episódio, ou ir no catarse.me/relatos_psicodélicos. As assinaturas são a partir de R$12. E aquilo que eu falei no começo do episódio, né? Para além da comunidade, se você quiser doar pro Relatos Psicodélicos sem compromisso nenhum, você pode fazer através do nosso LivePix, que é livepix.gg/relatos psicodélicos. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, né? No nosso Instagram, que é @relatos_psicodélicos, e também dar 5 estrelas pro podcast no seu tocador de podcast. E não se esquece também que a gente está participando do Prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil. Então, se você puder votar no Relatos, as votações vão até o dia 22 de novembro. E você pode votar uma vez por dia. Para fazer isso, é só acessar o prêmiompb.com.br, ir até a categoria de cultura e votar no Relatos Psicodélicos. Fora isso, se você puder, segue também o Ciência Psicodélica no Instagram, que é um veículo muito sério de divulgação científica, onde você vai encontrar gente muito mais capacitada do que eu falando ali sobre psicodélicos. O Instagram do portal é @psicodélicaciência. Bom, acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima viagem. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.